Mas que Deus nos dê tranquilidade. Amém. Em nome de Jesus, tire toda a ansiedade. Coloque paz, tranquilidade no lugar. Amém. Oi, mamães, gravidinhas, tentantes, mãe de um, mãe de dois, papais também, titias, vovós, todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Galera podcast. em geral. O podcast da mãe. Sem mimimi. Olá, pessoal. Oi pra todo mundo que tá assistindo. Hoje temos um assunto pra você, mamãe de criança acima de 5 anos, que se sente abandonada porque só tem conteúdo pra bebezinho. Calma, gente, um pouquinho de cada vez, a gente vai chegar lá. Respira, porque hoje é pra você. E pra você, mamãe com criança pequenininha também, porque aqui o assunto vai ser pra maiores de 18, não, maiores de 5. E pras criancinhas também, porque aqui temos uma mamãe de 2. Então, o conteúdo hoje tá muito incrível. Então, fique até o final. Fica até o final. Ela que é, gente, modelo, empresária, influencer, mãe de 2 e assim, uma mãe que olha, a gente vê nos stories e, né, a gente se espelha, né? Sim, e é uma mãe sem mimimi, né? Sem mimimi, uma mãe sem mimimi, com certeza. Mas a gente já vai apresentar ela. Antes, vamos falar aqui dos nossos parceiros. Hoje estamos com um parceiro novo, gente. Um parceiro que a gente queria muito aqui com o podcast para apresentar para vocês. Vocês já... Sabe aquela sensação de entrar no carro e sentir aquele calor? Ainda mais nesse sol. Aquele calor assim que, ai meu Deus, de passar mal, você encosta no volante. Parece que o sol tá te acompanhando. Queima. E além de tudo, né, fica aquele, mesmo que você ligue o ar, assim, fica aquela temperatura, né, desagradável ali de tão quente. Dentro do carro. Então, com a PS Max, que é o nosso parceiro aqui do podcast, esse problema vai ser resolvido, porque ele inibe ali, ele bloqueia mesmo, né, o raio solar de entrar no seu carro, né, deixa ali uma temperatura confortável, né, Sim. mesmo com esse calorão. E além de tudo, gente, promove segurança. Então, assim, ó, você vai poder estacionar o seu carro ali tranquilamente, sem medo de alguém quebrar o vidro, porque vai proteger o vidro. E também de acidentes, sabe? Eu achei incrível isso. Vamos explicar? Vamos mostrar o vídeo para o pessoal entender melhor? Vamos rodar um videozinho da PS Max para vocês conhecerem. Vai lá. O PS Max é um sistema de proteção que torna os vidros do seu carro altamente resistentes a impactos e aumenta sua resistência em até 20 vezes. Além disso, o PS Max protege contra os danos dos raios UV, que é uma das principais causas do câncer de pele. O sistema de proteção PS Max inibe ações criminosas e protege o interior do veículo e seus ocupantes, até mesmo em casos de acidentes. Ele protege o que você tem de mais importante, a sua família. Pensou em segurança? Pensou PS Max. Uma coisa legal também é as crianças, às vezes, né? Elas se incomodam. Ai, quente, mamãe, na cadeirinha. Sim. Às vezes tá tão irritada porque é o calor, né? Sim, quando você vai pôr de volta no carro, aquela cadeirinha eles quente. Ficam muito incomodados. Ninguém merece. E não só para carro também, né, gente? Então, casas também, você que tem algum ambiente externo da sua casa que bate muito sol, mesmo colocando aquela cortina, né? Fica ali aquele mormaço, né? Mormaço, exato. Aquela temperatura um pouquinho mais... Sem contar que batendo o raio de sol ali diretamente pode até danificar alguma coisa ali no interior do ambiente. Sim. Então, dá para colocar também o PS Max nos vidros da sua casa. Sim. Também, em qualquer outro estabelecimento, enfim, né? Que você queira. Sim, e vocês viram no vídeo a segurança que traz. Então, tá ali, ó. Conforto e segurança de mãos dadas. Isso aí. Obrigada, PS Max. E antes de falarmos do nosso outro parceiro, vamos falar para você
não esquecer de se inscrever. Antes, para tudo agora, se inscreve no canal, ativem o sininho, comenta aqui depois que vocês ouvirem nosso bate-papo, dê sugestões, dicas, pode questionar, porque aqui ó, é sem mimimi, a gente vai ler, a gente vai entender e a gente vai trazer o melhor conteúdo para vocês. Isso mesmo. Bom, nosso outro parceiro tá aqui com a gente, né? Vocês podem ver, ó, na mesa. Vamos fazer diferente? Vamos apresentar a convidada. Sim. E vamos falar pra ela falar o que ela achou, porque ela já tá tomando. É verdade. Então, com vocês... Modelo. Mamãe. Empresária. Influencer. Linda. Maravilhosa. Marília Moreto. Oi, gente! Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito gostosa essa energia. Tô me sentindo em casa, hein? Podem me chamar sempre. É isso aí. E olha, gente, a Marília também ganhou aqui um milkshake. Fazer um brinde? Do nosso parceiro. E Milkshake Mix. a hora que eu perguntei o sabor, a sua irmã só falou assim, sendo de chocolate, ela gosta de tudo. Eu amo chocolate, gente. Meus filhos preferem de morango, mas eu vou no chocolate. Delicioso. Gente, Milkshake Mix traz aquele... No estabelecimento, eles entregam, né, pelo iFood. E também, lá no Milkshake, é um lugar aconchegante, gostoso, familiar, que você pode levar toda a sua família, relembrar aquele gostinho de infância. Porque, assim, sorvete remete à infância. É isso aí. E ó, aquele sabor, como a Nani disse, né? Remete aqui àquela infância e traz aquela memória, aquela lembrança familiar mesmo, né? A memória afetiva, né? De quando a gente era criança, gostava de... Eu andava de bicicleta e ia com os meus amigos, parava depois no final ali daquela voltinha de bike e parava tomar um milkshake. E era sempre de ovo maltine até hoje, gente. Não mudei. E ó, Milkshake Mix, trazendo esse sabor maravilhoso pra nós. Fica a dica aí pra vocês. A gente não, né? O JV vai deixar pra vocês aqui na descrição o @, pra vocês acompanharem o Instagram também, quando eles postam novidades e tudo mais. Mas vão visitar tanto o estabelecimento ou peçam pelo iFood até às 10, né? Até às 10, todos os dias. Todos os dias até às 10. Localizado na Avenida Lauro Correia da Silva, todos os dias até às 10, que fica localizado dentro ali do posto piloto, do posto de gasolina. E no centro, a Casa do Milkshake, todos os dias não, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E em breve vai ter várias novidades ali, então acompanhe a página deles. E é isso aí, vamos começar o nosso bate-papo, então, tô ansiosa. Sim. Eu tô ansiosa pra saber o que me espera e a Aline tá ansiosa pra saber como que é a vinda de um segundo bebê na família. Eu tenho certeza que é isso. Ai, eu já conheço um pouquinho a Marília, mas assim, nunca batemos um papo numa mesa, né? Igual amigas assim, contando histórias de vida. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante, né, de ouvir um pouquinho ela, além das redes. Porque a gente que vê você no Instagram, a gente se sente sua amiga, né? Sim. Parece que a gente se conhece todos os dias, né, Parece. gente? É uma delícia isso, né? Essa conexão que a internet nos possibilita hoje. É muito bom. Que a gente não tinha antigamente, né? Então, assim, a gente via os famosos na TV e ficava por aquilo, né? Via um paparazzi na revista ali fotografando o dia a dia, mas era aquela cena, né? O Instagram mudou um pouquinho, continuam sendo cenas, né? Porque não dá pra mostrar tudo. Mas a gente tem mais esse acesso, né? Essa possibilidade de conhecer um pouco mais mesmo os bastidores, né? De quem a gente admira, a gente se inspira. Então, isso aproxima a gente... nos aproxima mais, né? Muito gostoso também. A gente apresentou você, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal também, né? De Marília, né? Fala um pouquinho sobre você. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Marília. Eu sou de Piracicaba, nascida em Piracicaba. Você também? Não acredito. Não sabia. Eu achava que você era mineirense. Você chegou a morar lá ou só nasceu no hospital? Não, só nasci no hospital. Mas lá na certidão sai, né? Piracicabana. Que legal. Bom, eu sou, né, nascida em Pira, fui criada lá. E sempre tive o sonho de ser modelo. E aí, com 13 anos, comecei, né? Entrei numa agência, fiz cursos desde pequenininha, gostava de uma câmera, enfim. Minha mãe, ela tentou,
não, né? Mas assim, nunca me incentivou, sabe? Não era por ela, era por mim mesmo. Tipo, ela nunca foi, ai, minha filha é linda, olha. Tipo, sabe? Não, ela tinha um pouco de preocupação mesmo, né? Com essa profissão que era tão pouco conhecida quando eu era mais nova, né? A gente não tinha muito acesso, né? Por ser do interior e tal, não sabia muito. Então, ela tinha medo mesmo. E de como seria e tal. E aí, mas eu sempre me interessei por isso. Então, sempre não podia haver uma câmera. Aqui, ó, tô me sentindo em casa, de câmera. Pra você escolher. E aí ela vinha com a câmera, eu já fazia pose, desfilava, pegava o sapato dela, da minha avó, desfilava pela casa. Então, isso sempre teve, assim, foi um desejo meu. E aí, aos poucos, eu fui crescendo, eu fazia balé, daí no balé tinha desfile no final. Tipo, então eu sempre queria participar desses eventos e ela foi deixando, né? Pra ver mesmo se era isso que eu queria. E aí, com 13 anos, eu tava a minha mãe fazia o cabelo com o Vanderlei Nunes na época. E ele só tinha salão em São Paulo, não tinha em Campinas ainda. Eu ia com ela, de pequena, assim, eu tinha 13 anos. Ele me viu e falou, nossa, sua filha é linda, ela precisa ser modelo. E tal, e tal, e tal. Não, vamos arranjar uma agência pra ela em São Paulo, não sei o quê. E eu, no interior, eu já fazia parte de uma agência, né? Já tinha feito curso de modelo e tal. E um beijo pro Newton Oliveira, que foi quem eu comecei lá em Piracicaba. E aí, depois disso, eu tava em São Paulo. O Vanderlei falou, olha, eu tenho… A secretária dele um dia ligou pra gente, perguntou se a gente tinha disponibilidade pra ir pra São Paulo. Chego no salão, né, no Estúdio W. Ele tava lá com a equipe da Capricho na época. Eu tinha 13 anos, gente. Eu sou de 90, e vocês? 89. 89. Então, vocês sabem, no auge da Capricho, né? 13 anos. Meu Deus do céu, vou sair da Capricho. E aí, eu fiz 2 matérias pra Capricho. Foi demais, né? Realizei um sonho, assim. E aí, entrei numa agência, comecei a fazer algumas coisas. E aí, com 17 anos, aí com uns 15 mais ou menos, eu ia e voltava pra São Paulo, tal, fazer teste, fazer trabalho. Mas minha mãe falou, não, você vai terminar a escola, né, depois você vai. Aí, terminei a escola e fui morar em São Paulo. Nisso, eu comecei a fazer também curso pra interpretação pra TV. Então, eu entrei no Wolf Maia, me formei como atriz. Legal! Sabia! Me formei como atriz. Aí, com 17, né, fui morar em São Paulo. Na hora que eu acabei a escola. Aí, nesse primeiro ano, terminei meu curso. Eu ia todo final de semana, gente. Então, eu fazia escola, né? Tipo, até sexta. Aí, na sexta à tarde, eu já tinha o curso em São Paulo. Ficava sexta e sábado lá, fazendo curso. Dormia na casa da minha tia e voltava. Todo final de semana. E aí eles viram, né? A menina quer isso mesmo, né? Aí, enfim, morei em São Paulo. Paralelo a isso, né, comecei a fazer negócios da moda, faculdade de negócios da moda, que sempre me interessei muito pela área da moda. E nisso também, paralelo, com 17, comecei a namorar meu marido. Na época, né, era só um namorado e tal, começo de namoro. Então, eu indo pra São Paulo, me formando como atriz, começando uma faculdade de moda. Namoro à distância. Namoro à distância. E aí morei lá com algumas amigas de infância, né? Minhas amigas fazendo faculdade. E aí, nisso, namorei o Marcinho 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. Só que eu era muito baladeira, gente. Muito. Acho que eu vi algum post seu de TBT, alguma coisa assim, na balada. Daí eu falei, olha, Marília, você gostava de uma balada? E aí, assim, ele era super, né, ainda super caseiro e tal. Até que um dia ele falou assim, chega, não é pra mim, essa mulher quer ser atriz, independente, modelo, baladeira, chega, né? Tipo, chega. E sofri horrores, gente. Aí nisso… Fui, então, né, fazia tudo, né, levava essas funções aí, né, paralelas. Quando a gente terminou o namoro, a gente não, ele. Que fique claro. Que fique claro. Eu fui morar fora.
Eu tinha o sonho de morar em Nova York. Fui pra Nova York com a cara e com a coragem, assim, tipo… Quanto tempo você ficou lá? 3 meses. Da mesma rapidez que eu fui, eu voltei. E aí, fui com uma amiga também que modelava. Também tinha acabado um relacionamento de anos, assim. E aí, eu comprei uma passagem. Me inscrevi num curso de inglês. E aí, pedi pra minha agência daqui entrar em contato com algumas agências de lá. Pra eu fazer, né, ver, tipo… marcar reuniões, assim, pra ver se eles me aceitavam em alguma. Então você não foi trabalhar especificamente. Não. Você foi assim… Eu fui na louca. Eu fui. Falei, Eu tinha uma passagem vamos sofrer, e um já que é pra sonho. sofrer? Vamos sofrer em Nova York. Brincadeira. Mas é Adoro. verdade. E aí, quando eu voltei, né? E aí lá, assim, né, gente? Aqui, todas as modelos que têm um sonho no Brasil vão pra São Paulo. As modelos do mundo que têm um sonho vão pra Nova York, né? Nova York é um das cidades, assim, que são centro, né, de modelos, enfim. E aí, pensa, lá eu era mais uma… com as russas, com mulheres, né, modelos do mundo inteiro, assim. Então, pra você começar a trabalhar… não é nem fazer sucesso. É começar a trabalhar lá… você tem que ficar pelo menos 1 ano. E eu aqui, eu já tinha feito, né, meu networking, já tinha contato com fotógrafos, produtoras, enfim. A gente já tinha aquela, vou indicar Marília, não sei o quê. Então, aqui eu já tinha um bom fluxo de trabalho. E lá eu me vi, tipo assim, meu Deus, né? Eu tenho 73. Aqui eu sou considerada alta. Lá, eu era uma anã, gente. Tipo assim, eu falo… pras meninas nos castings, sabe? Então, aí voltei. Mas você chegou a fazer algum trabalho por lá? Ou… Muito pouco. Tipo, 3 meses é muito pouco. Eu tinha acabado de entrar numa agência. Então, assim, aí comecei a fazer casting. Então, tipo, fiz 2 trabalhos. E aí voltei. Aí eu falei, bom… agora, eu não tenho namorado, né? Já fui pra Nova York. Vou pro Rio de Janeiro. Aí fui pro Rio de Janeiro, né, já era atriz, né, já tinha o meu DRT, que é o documento que os atores precisam pra poder trabalhar. E aí me inscrevi num outro curso de interpretação pra TV, aluguei um flat e fui também na cara e na coragem. Falei, bom, vou participar vou me inscrever num curso, porque daí eu já faço amizade e tal. E aí, vambora. Eu sempre tive muita confiança, assim, dos meus pais. E isso foi muito bom pra mim, né? Porque mesmo eles não conhecendo essas 2 profissões, né? De, tipo, ser modelo ou ser atriz. Mesmo não tendo um contato próximo, né? De pessoas, né? De saber como é esses bastidores. Que todo mundo, né? Fala muito… droga, prostituição, não sei o quê. Eu nunca dei de cara com isso. Nunca. Então, eu acho que é muito do que como a gente se comporta, né? E das aberturas que a gente dá. E como eu sempre tive muito isso, né? Essa confiança dos meus pais, isso eu acho essencial a gente passar pros nossos filhos, Com né? certeza. Minha mãe sempre falou, a confiança, uma vez ela quebrada, é igual uma taça de cristal, né? Pra gente reconstruir de novo, nunca mais fica perfeito. Então, eu sempre tive isso em mente. Eu não vou perder a confiança dos meus pais. Então, assim, hoje pensando, eu fui morar sozinha em Nova York, com 20 anos. Tipo assim, eles não participaram de nada. Eu que fui atrás de tudo. Eu aluguei um apartamento sozinha, né? Tanto em Nova York quanto no Rio, assim. Então, tipo, não conhecia ninguém. Hoje, olhando pra trás, eu falo, gente… eu não tinha essa noção, sabe? Tipo, dessa confiança. Então, a confiança, né, é algo que a gente tem que passar pros nossos filhos desde pequenininho. Tipo assim… vai soltando, né? Pra eles irem percebendo. Mas eu acredito também, assim, você devia ser uma adolescente um pouco assim mais madura, né? Pra eles terem essa confiança. Eu falo porque quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou e falou assim: filha, se você quiser namorar, tudo bem, desde que você fale comigo. Você, né, apresente a pessoa, né, pra que eu conheça, pra que eu fique sabendo, pra não saber por terceiro. Eu não quero saber por outra pessoa que não você. Então, e quando foi a minha irmã, quando ela chegou com 15 anos, ela queria namorar. E ele falava, não, você não.
Mas por conta disso, de realmente confiar e ver que eu tinha essa maturidade, já mesmo com pouca idade. Acredito que com você tenha sido assim. Sim. Você Nossa, foi levada. Meus pais... Fala. Deixa eu contar uma história engraçada sobre namoro. Eu sou gêmea, e aí o meu pai pegou, e eu sempre fui... eu não acredito. Eu sou. Não falam que pula uma geração? Pula, mas olha, eu fui... Não, deu ruim aqui. Deu bom, né? Deu bom, duplamente bom. E aí, quando eu tinha... Eu era mais nova, eu tinha quase 14 anos, tinha 13 para 14 anos, eu conheci um mocinho, e eu queria namorar, né? Mas ao contrário do seu pai, eu fiz isso escondido, né? Aí o pessoal contou na igreja, a menina era da igreja, tudo. Aí o pessoal da igreja, algum linguarudo falou pro meu pai. E aí eu fui obrigada a apresentar o menino em casa. E aí meu pai pegou, ele falou que não queria, mas já era mais fácil namorar em casa, então ele acabou deixando. Só que era um namorico. Então, tipo assim, não durou tipo 2 semanas. Aí, depois de mais 2 semanas, eu arrumei um namoradinho, que aí eu queria namorar mesmo. Aí, eu peguei e voltei lá com um namorado. Aí, meu pai falou assim... Olha, eu não queria que ela namorasse, mas como eu deixei a outra namorar, eu vou ter que deixar ela namorar. Era eu, as 2 vezes. O meu pai, coitado. Gente, Aí, quando a minha irmã arrumou um namorado, ele, mas você de novo? Não, pai, eu nunca namorei. Ai, que dó. É tudo, né? Você acredita? Gente, depois de quanto tempo ele ficou sabendo que isso era? Pouco, porque assim, depois eu acho que eu tava com mais um mês, nem um mês eu tava namorando com um namorado mesmo. Daí sua a minha irmã veio... arrumou um namorado. Ai, coitada. E aí meu pai falou, não, saiu já com deixei a uma fama vez. ainda de saidinha. Saiu. Que dó. Coitada. Mas eu também tive essa fase de namorar escondido. Ai, gente, né? Por isso que, coitada, a gente deixa a mãe... Quem é mais velha... É que você é gêmea, né? Mas a mais velha sempre, assim... Passa por mais coisas, né? Eu acho. Tipo, primeiras vezes de mais coisas. Sempre mais nova, eu acho mais fácil. Mas tudo bem, eu sou a mais velha, né? Então... Eu também sou mais velha. A gente tem que desbravar ali, né? O território. É mais suado, né? Assim. Mas, você falou esse lance da maturidade. Meus pais são separados. Eu tinha 6 anos quando meus pais se separaram. Minha irmã tinha 4. Então, eu acho que eu fui obrigada, né? Não obrigada, né? Mas assim, a vida foi me fazendo amadurecer mais rápido, né? E eu sempre fui uma criança mais... Eu era muito responsável, entre aspas, assim. Então, eu queria, tipo, ser mãe da minha irmã, sabe? Eu me sentia responsável, assim, né? E então eu acho que isso trouxe também, né? Essa experiência me trouxe um pouco mais de maturidade, né? De responsabilidade, até de querer ter o controle das coisas, sabe? Tipo, então... E dessa confiança, né? De querer mostrar pra minha mãe, sabe? Que ela podia confiar em mim. Então, isso foi muito bom, assim. Ao mesmo tempo, eu fico hoje pensando, falo, meu Deus, se minha filha quiser fazer isso... Ai, mas tudo bem, é outra fase, né, gente? Ainda temos um chão aí pela frente. E quando que você reencontrou o Marcinho? Aí, a gente ficou 2 anos e meio separados. Eu lá no Rio. E assim, quando eu voltava todo mês. Eu sou muito família, assim. Ao mesmo tempo que eu sou essa, uau, vou desbravar o mundo, isso aqui. Eu sou muito família. Então, eu voltava todo mês, eu tava em Piracicaba. Só que eu sou de Piracicaba e ele de Limeira. Ele não ia pra Piracicaba. Então, eu não encontrava ele. Tipo, nossas vidas eram muito, muito diferentes, assim, né? A gente se conheceu em Piracicaba, numa festa, numa formatura. Eu estudava no CLQ e tem uma galera daqui de Limeira, né, que estuda no CLQ, faz fundamental lá e tal. E aí, a gente se conheceu nisso. Era a formatura do meu ano. Eu já não estudava mais lá, eu saí porque, enfim, eu já era modelo. E lá, né, tipo, é muito puxado, enfim, eu queria trabalhar e não só estudar. Então, mas era do meu ano, das minhas amigas. Então, eu fui pra essa formatura e ele foi porque sobrou um convite lá de uma amiga aqui. E ele foi. E aí, eu tava lá, tá, não sei o que, nossa... Quem é esse mocinho, né? Da onde? Nunca tinha visto ele. E aí, a gente se conheceu nessa formatura.
Mas ele é daqui de Limeira, então a gente não se encontrava. Então a gente ficou mais de um ano, assim, sem se ver mesmo. E aí, ele já sabia que eu morava no Rio, ele adora o Rio de Janeiro, né? Surfista e tal, não sei o quê. Ele já vendia algumas marcas aqui, cariocas, na loja, né? Na Cookie. E aí, ele um dia me mandou uma mensagem. Então, tô indo pro Rio fazer coleção, né? Hoje em dia já tem representante aqui em São Paulo e tal. Antigamente, ele fazia a coleção lá. E aí, ele falou, tô indo pro Rio, semana que vem, sei lá. Daí eu falei, vai fazer um bate-volta? Ele falou, se tiver um sofá aí na sua casa. Aí eu, tem. Gente, mas fazia mais de um ano que eu não via ele, né? Então, assim, parecia que era a primeira vez que eu tava vendo. Ao mesmo tempo, parecia que era a primeira vez que eu tava vendo. Tipo, meu coração super acelerado. Parecia que eu tinha visto ele ontem, sabe? Muito louco, assim, muito louco. E aí, a gente voltou a namorar, né? E aí, voltamos, tipo, eu fiquei mais um ano ainda no Rio, a gente namorando à distância. E eu fiz um propósito, assim, com Deus. E eu falei, olha, eu vou fazer tudo que eu, tipo, que eu tinha vergonha de fazer. Tipo, mandar meu videobook pra produtores. Bater na porta de, sabe? Tipo assim, mandar e-mail, nananã. Tipo, peguei um coach lá na época, que era... Tipo, Bambambam, da Isis Valverde, do Bruno Gagliasso. Tipo, vários atores e tal. Falei, tudo que eu não fiz, em um ano eu vou fazer. E eu quero sua resposta, Deus. Aí até que um dia, tipo, eu fui num culto. E aí o pastor falou assim, será que é você... será que é Deus que não tá te ouvindo? Ou você que não tá ouvindo a Deus? Aquilo, gente, veio pra mim, tipo, no meu coração, assim, sabe? Ele falou, obviamente, pra todo mundo. Mas aquilo veio no meu coração, tipo, como uma flecha, assim. Aí eu saí dali. Eu fui sozinha esse dia. E eu tava começando, assim, essa caminhada, sabe? E aí eu voltei pra casa, tipo, dirigindo e tal. Eu falei assim, entendi. Porque eu fazia os testes... E aí eu falava assim, entreguei pra Deus. Mentira, queria passar? Como eu entreguei? Tipo, eu queria passar no teste, entendeu? E aí eu falei assim, tá, entendi já que isso não é pra mim. Mas o que é pra mim? Qual o seu plano pra minha vida? E aí, aos poucos, eu comecei a entender, sabe? E aí eu falei, daí o Marcinho queria que eu voltasse pra cá, e não sei o quê, nananã. E eu, paralelo a isso, também fazia alguns cursos na área da moda. Que eu sempre fui apaixonada, né? Nisso, na época, eu já tinha um blog. Que aí todo mundo, né? Marília, você precisa fazer um blog. Nananã, porque todo mundo tinha curiosidade. Que ano mais ou menos, né? Isso, assim? Isso foi 2013. 2012, 2013. Porque as grandes blogueiras de hoje começaram com blog, né? Por isso que veio o termo blogueira, né? Que é a Camila Coutinho, a Camila Coelho, esse pessoal, né? Na época eu acompanhava. Era a Vicky Seridono, a própria Camila Coutinho, Nativosa, que era o Glam For You. Tipo assim, eram esses blogs que eu acompanhava. E aí eu fiz um blog também. E aí, nisso surgiu um Instagram. E aí, entrei pro Instagram e aí ficou mais fácil, né? Depois acabou o blog e continuei só com o Instagram. E aí, nisso... então, eu já tinha esse paralelo, né? E aí, o Marcinho, volta, não sei o que, não. Eu falei, olha, eu só vou voltar com o anel no meu dedo. Que vou voltar... Eu acho que hoje em dia, a mulherada tem medo de se posicionar nisso, sabe? Tipo assim, tô esperando... Esperando o quê, amiga? Dá sinais, fala, seja clara, sabe? Porque às vezes você fica namorando ali, não, o cara não quer nada com nada, tipo assim... e aí? A gente não tá a vida a passeio, né? Tipo assim, a gente tem um sonho. E hoje em dia as pessoas parecem que têm vergonha de falar dos seus sonhos. Sim. Gente, você tá com um namorado, é a pessoa que você quer, tipo, ter pra vida, você tem que compartilhar, você não pode ter medo, né? Então, tipo, mesmo... assim, hoje casada, né? Eu vejo ainda pessoas casadas que não conversam sobre sonhos com os maridos. Ixi, tem muito. Então, tipo assim, seu marido sabe... não sei o quê. Gente, você dorme com a pessoa, tipo, né? Então, assim, às vezes a gente vai indo no automático
E assim, tem que pedir pra Deus tirar esse medo do coração, né? Tipo, que prepare se é alguma conversa mais séria, mais profunda. Mas a gente precisa, né, Sim. ter essa conversa. Com certeza. Eu falo porque eu mesmo tive essa dificuldade por um bom tempo. Porque, assim, era uma questão mais de autoconhecimento. Então, assim, quando a gente não se autoconhece, né? Não se conhece de verdade, a gente não consegue nem saber o que a gente quer. Sim. Então, como que a gente vai externalizar pro seu companheiro, né? Às vezes você fica realmente com esse receio. Nossa, mas o que ele vai Insegura, achar? O que ele vai pensar? Porque ele me conheceu, eu fazia uma determinada coisa e agora eu quero mudar totalmente. Então, mas na verdade não quer que eu quero mudar. Eu sou essa pessoa aqui. Sim. Então, isso realmente gera uma insegurança. Mas, quando a pessoa, de fato, né, assim, te ama, né? Te ama ali, isso é independente. Ela vai Sim. entender, vai compreender e vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Pra mim foi certeza. muito isso, assim, sabe? O Leandro foi fundamental pra me ajudar nesse processo, porque, assim, muitas questões foram da minha infância, que meus pais, né, querendo, é claro, o melhor, mas do jeito deles, Sim. acabaram impondo algumas coisas que refletiu, né, nas minhas decisões de hoje, como adulto. Sim. Então, ele me ajudou bastante, assim. Nesse processo. Mas né? o um processo. diálogo foi muito importante, porque se eu ficasse calada, Até hoje você até hoje eu ia estar com aquilo. angustiada, né? Tipo assim, exatamente. com e se, aquele Aham, pensamento, né? Exatamente. E aí, enfim, aí ele me pediu um casamento. Aí esse final de ano a gente casou. Enfim, e aí voltei pra cá, vim pra Limeira, daí, né, que a minha vida começou aqui em Limeira. E aí a gente casou, enfim, aí a gente juntou, né? Eu acabei percebendo que realmente eu ter me formado como atriz hoje me ajuda muito no meu trabalho, né? Nada é em vão. Então, são experiências que a gente passa, né? Que levam a gente até onde a gente precisa estar. Então, nenhuma experiência ela é descartada, né? Tudo Deus pode usar a nosso favor. Então, e aí vim pra cá, me casei e aí comecei a trabalhar também com o Marcinho, né, na loja. Então, tudo vai se encaixando, né? Tudo foi se encaixando, né? Hoje eu sou responsável por toda a compra do feminino, né, da Cookie. Pra quem não conhece, é uma loja de roupas, uma multimarca maravilhosa aqui em Limeira. Enviamos pra todo o Brasil também. E aí, eu comecei, né, a ajudá-lo também nessa parte, né? Trazer o meu conhecimento, as experiências que eu tive com grandes marcas, né? Tanto em São Paulo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Como modelo, eu sempre fui muito observadora, então observava tudo, todo o processo, né? E poder trazer também para ajudá-lo aqui foi muito, somou muito também, né? Então, eu acabei juntando, assim, o útil ao agradável. Nossa, foi um casamento perfeito. Super. Não, e eles super se combinam, né? Não, total. A gente vai continuar com o bate-papo, só que eu de casa e a Aline dando sequência daqui. Como aqui já é o podcast da Mãe Sem Mimimi, vou precisar socorrer as pequenas, estão me ligando. Então, o bate-papo com a Marília tá uma delícia, mas eu vou continuar, com certeza, porque a gente nem chegou na gestação do Bento, da Marília. Eu quero saber como é que é isso, né? Como é que é assim... É a mãe do futuro que tá aqui, eu preciso absorver as dicas. Mas é isso. Meninas, continuem com esse bate-papo delicioso que tá. Marília, é uma honra ter você aqui e você vai voltar agora, porque você tá sendo intimada a voltar pra gente continuar esse bate-papo, tá bom? Obrigada pra você que acompanhou até aqui e dando sequência agora com as meninas. Isso aí. Bom, Marília, eu queria perguntar uma coisa assim meio aleatória agora. A gente conversando aqui, né? Você falou que cresceu em Piracicaba.
Mas você não tem sotaque de piracicabano. Foi por conta desses cursos de atriz que você fez ou não? Eu acho que um pouco sim, mas antes eu fiz fono, fiz tudo isso pra neutralizar o sotaque e tal. Mas antes disso, a minha mãe, se você conversa com ela, você vê que ela não tem muito sotaque também. Meu pai e meu avô materno tem muito sotaque. Mas eu não sei, nunca foi assim. Eu acho que pela minha mãe, assim. Meu avô tem aquelas gírias piracicabanas mesmo, sabe? Porca, pipoca, meu Deus, sabe? Meu pai também, mas não sei. É mais neutro, né? Não, até um pouquinho assim, mas eu tenho uma amiga, gente, da escola, assim, né? Meu nome é Marília. Mas assim, também, né? Bento e Marina, né? Não é Bernardo, Arthur. Não podia, né, gente? Tipo, não vamos forçar a amizade também, né? Mas eu tenho um amigo, né, de escola, assim, ele fala, Marília! Ô, Marília! Eu falo, meu Deus, é bem Piracicabana. Eu tenho um primo que mora, né, em Piracicaba. E ele toda vez que eu vejo ele... E ainda assim, ele casou recentemente. E aí, o meu marido falou assim, nossa, eu achei que seria impossível alguém ter mais sotaque que o seu primo. Mas a prima tem. A esposa dele. Ela puxa muito. E assim, é até legal de ver, sabe? Que fala, nossa, essa realmente é Piracicaba. Então, mas você é de Limeira, né? Não, eu sou de Limeira. Quer dizer, assim, eu morei no Rio. Então, no Rio, pro carioca, eu tenho muito sotaque. É verdade. Então, às vezes eu tinha que ir com um taxista, por exemplo, eu falava, aeroporto. Oi? Aeroporto. Oi? Aeroporto. Aí eu tinha que falar, tá bom, senhora. Tipo, então, assim, né? O Brasil é muito rico, né? Sim. É muito delicioso, eu gosto muito. Adoro imitar sotaque, adoro. Mas pro carioca, eu sou de pira. Caipira de pira. Bom, a gente falou bastante coisa aqui, né, do seu relacionamento um pouquinho, pincelando, né? Sim. Mas queremos chegar na maternidade. Aí eu casei e tive filho, né, gente? Chegamos. Foi rápido? Ó, eu me casei em 2014. Aí, 2016, começou aquela vontade, assim, né? Eu via os bebês, começava a ver quartinho de bebê. Falei, acho que tá na hora, né? E aí, conversando, né, com meu marido, ele meio desviava, assim, o assunto, não sei o quê, tal. Aí eu queria começar, né, tipo, parar de tomar anticoncepcional e tal. E aí, antes de conversar com ele, eu tive uma conversa com Deus. E eu falei assim, olha, Deus, eu quero muito ser mãe, mas eu quero que meu marido também queira, né? Então, eu vou entender que o momento certo é o momento que ele também vai querer. Então, se agora eu conversar com ele e ele falar que não, eu vou entender que não é também a sua vontade. Tá? Fui lá, corta para. Eu indo falar com o Marcinho. Aí ele, não, ainda não. Nossa, ainda não tô pronto, não sei o quê, nananã. Corta para Marília chorando. Tipo, não entendi nada, né? Querida, você fez um trato com Deus. Por que você tá triste? Você não falou que você ia entender que não é o momento? Aquela coisa, né? Chorando? Deus, desde que seja feita a sua vontade e a minha também. E aí, eu fui dormir assim, chorando no escuro, assim, ó. Daí eu lembrei, né? Aí eu lembrei dessa conversa que eu tive antes. Aí eu falei assim, tá bom, vai, amém. Não é a minha vontade, né? Mas tá bom, é a sua. Então tá, continuei um pouquinho triste, assim, mas tudo bem. Daí, só que eu ainda finalizei assim pra ele. Falei assim, então tá bom, tá? Mas eu parei de tomar remédio. Então, esse mês, é isso. Dá uma jogou, assim. Não. Falei, eu já parei, porque meu anticoncepcional acabou. Eu não comprei outro. Então, assim, cuidado. Nossa. Porque eu tinha realmente acabado. E eu falei assim, ele vai, né? Aquela esperança da mulher, né, gente? E aí eu falei, mas eu avisei, né? Não vou pegar um moço de surpresa também. E aí eu falei assim, olha, então tá bom, beleza, eu entendi que você não é o momento, mas assim, acabou o meu anticoncepcional, eu esqueci de comprar. E é isso, tá? Tá bom. Aí... Beleza. Aí deu uns dias, assim, tipo, quase um mês, mais ou menos. Daí ele falou assim... amor, não compra mais, não. Não compra mais o anticoncepcional, não.
Aí, né, veio aquela luzinha assim, ó. Deus. Aí, gente, eu já achei que eu tava grávida. Porque eu sou dessas. De achar que tudo é sinal, né? De tipo assim, ó, ai, não sei o quê. Aí minha menstruação atrasou um pouquinho. Eu assim, nossa. Meu Deus. Meu, gente, realmente era no tempo dele, que era o tempo de Deus, não sei o que, nananã. Comprei um teste de gravidez da farmácia, né? Fui, aí li lá que tinha que… O primeiro xixi é o mais… Tipo, que dá mais certo fazer, não sei o que, o teste, nananã, não sei o que lá. Acordei, morrendo de vontade de fazer xixi, né? Fui lá escondida no banheiro, não sei o que. Negativo. Aí fiquei tão chateada, gente. Fiquei chateada. Aí eu falei assim… Ai, tá bom, vai. Aí foi, aí tipo, deu uns 2 meses. Foi setembro. Eu lembro que o Marcinho foi viajar, eu fui viajar com a minha avó, fui pra praia com a minha avó. E aí, eu tava meio com cólica, sabe? Aí eu falava, nossa, né, minha menstruação não desceu, mas eu tô com cólica, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que eu tava querendo comer coisa azeda, apimentada, não sei o que lá, nananã. Aí eu acordei um dia à noite, tipo, pra fazer xixi. Eu falei, gente, tô acordando pra fazer xixi. Entrei no Google, sintomas de gravidez. Ai, o Google, o médico de Google. Mas aí tava um monte de sintomas. Não, eu falei, aparece gente, tudo, parece que você vai morrer. Não. Daí eu falei assim, nossa, né? Eu falei assim, ai, mas eu não quero fazer teste de farmácia. Que eu fiquei muito frustrada, não quero. Aí eu falei assim, Deus, se eu estiver grávida, eu quero que o Senhor me mande um sinal. Nossa. Aí acordei no dia seguinte, a minha irmã me liga. Marília, sonhei que você tava grávida. Ixi. Pronto, sinal. Sinal que eu precisava. Na hora, assim, ela falou assim… Aí eu fiquei muda, assim, ela falou assim… Marília? Falei, não, assim, é pra eu ficar menstruada, assim, né? Vamos ver. Mas eu já tinha entendido. Aí eu ia voltar pra cá no dia seguinte, eu ia pegar o Marcinho no aeroporto, aí ia voltar pra cá, liguei pra secretária da minha ginecologista. Falei, viu, acho que eu tô grávida. Como eu faço? O que eu faço? Eu não quero fazer teste de farmácia. Como eu chego no hospital? O que eu faço, né, gente? Aquele momento que você não sabe pra onde ir. Você vai pro exame, você vai no laboratório, você vai pro hospital. O que você faz, né? Primeira vez, né? Aí fiz o exame de sangue. Aí o cara do laboratório falou assim, Marília, fica pronto em 40 minutos. Você quer esperar? Eu falei, claro. Lógico. Aí peguei o resultado, né, positivo, fiz uma surpresa pro Marcinho e tal, nananã. E aí foi, né, aí a gente veio o Bento. E eu, na primeira, né, a gente já vai daí começar a diferença do primeiro e do segundo filho, né? Com o Bento, gente, eu quis ser aquela mãe que fazia tudo 24 horas, não quis ajuda, tipo, não tive babá, não tinha funcionária, tipo assim, era eu, o Marcinho e minha mãe. Eu queria ser, tipo assim, dar todas as papinhas, amamentar, né? Eu falo que a amamentação é uma coisa que eu, antes de ter filho, você fala assim, 6 meses, né? Tá ótimo. Corta pra você virar mãe. Tipo, bem isso. O Bento eu amamentei até 1 ano e 4 meses, a Marina até 1 ano e 9. E foi assim, um momento super especial, né? Muito gostoso, assim. E aí, eu percebi, né, depois, eu quis voltar a trabalhar. Então, é uma coisa que eu acho que tem em comum, né, nas duas experiências. Eu nunca me vi não voltando ao trabalho, né? Eu amo o que eu faço. E eu acho que eu tive muitas amigas, né, tenho muitas amigas que não quiseram voltar a trabalhar, né? Tipo, deu aqueles 4 meses, 6 meses, às vezes, né? E aquele desespero de, tipo assim, meu, não quero. E na maioria das vezes, eu acho que isso acontece porque a pessoa já não tava, tipo, já não se sentia realizada naquele trabalho, né? Exatamente. E aí, nosso filho vem, tipo assim, meu… Como você vai deixar seu filho… pra fazer algo que nem faz sentido pra mim. Exatamente. Então, né, eu acho que isso é muito… É muito isso. Essa fase é crucial, assim, né, da vida de uma mulher. Porque Como a gente… foi o seu puerpério do Bento?
Foi do Bento, né? Porque a primeira experiência, eu acho que é a mais... É que a gente mais se vê... Que eu fiquei perdida. Tipo assim... Tá, nasceu meu filho. Eu amo meu filho. Eu amo ser mãe. Mas e agora? O que eu vou fazer? Quem eu sou? O que eu quero vestir? O que eu quero usar? O que eu quero falar pro mundo? O que eu faço? Porque eu também amo aquela Marília, né? Tipo, de antes de ser mãe, de antes de amar meu filho. Tipo assim, então é um mix que quis cortar o cabelo curto, assim, ó. Tipo, a gente vê muito... Como a gente quer se reconhecer de novo, aí a gente precisa, tipo assim, passar por algumas coisas até a gente se reencontrar, né? E acho que pra cada mulher isso demora tipo, pra umas é mais rápido, pra umas demora mais, né? Eu lembro o Bento tava com uns 3 meses, mais ou menos, eu não sabia. Mas aí quando o Bento nasceu, eu tava super loira, assim, cabelão, não sei o quê. Cortei o cabelo aqui, quis escurecer o cabelo. Tipo assim, eu precisava me encontrar, mas não sabia como, né? Geralmente a gente vai pelo cabelo primeiro, né? A mulher. Tipo, a gente faz alguma coisa pra dar tipo, tô aqui. E aí, eu percebo hoje que eu podia ter pedido mais ajuda. Eu tinha, né? Ainda tenho um pouquinho, vai, mas vou falar. Eu tinha o poder da palavra, né? Muita dificuldade em delegar. Então, em pedir ajuda, né? Tipo, eu queria que tudo fosse do meu jeito. Então, aos poucos, eu fui aprendendo que, o pai também faz o melhor que ele pode, do jeito dele, né? No começo, eu deixava uma lista com horário, com o que tinha que fazer, tipo assim, tudo, né? E as pessoas que estão, né, que a gente confia a deixar nossos filhos, eles vão fazer o melhor. Mas eles não são a mãe da criança, eles não são a gente. Então, eles não vão fazer como nós. Mas eles vão fazer o melhor, sim, né? Exatamente. Então, isso quem aí é mamãe aí de primeira viagem, tá nesse começo, ou as grávidas, já tenham isso em mente, gente. Peçam ajuda, deleguem o que vocês podem, né? Delegar, porque fica mais leve. Com certeza, nossa. E assim, sabendo isso desde o primeiro filho, nossa, já ajuda a aliviar demais a carga. E aí, no segundo, é bem mais leve mesmo. No segundo, eu falo que o segundo filho deveria nascer antes do primeiro. Tudo ia ser mais fácil, gente. Eu vi esses dias no Instagram, queria ter a mãe do primeiro filho merece a mãe do segundo, alguma coisa assim. Porque realmente é muito mais de boa. E você sabe, olha que louco, né? Quando eu tava com o Bento pequeno, eu sempre quis ter 2 filhos, né? E aí eu falava assim, nossa, mas eu não posso ter 2 filhos. Porque assim, eu vou querer fazer tudo igual. Eu fiz pro Bento e eu não vou conseguir. Porque eu vou querer ficar todo esse tempo com ele, com o bebê. E eu não vou poder. Assim, gente, eu realmente achava que eu era... E eu realmente fui a melhor mãe pro Bento, que eu achava que eu, né? Tipo, que eu poderia ser. Mas hoje, muitos dos meus erros, né? Digamos assim... coisas que eu acho que eu podia ser, né? Fazer diferente. Hoje eu sou uma mãe melhor, né? Claro, eu sei que também hoje eu tenho várias falhas que eu posso melhorar e tal... Que daqui uns anos eu vou falar assim, nossa, eu podia ter feito diferente, né? A mãe nunca erra querendo errar, né? Tipo, então assim, a gente não pode se culpar, sabe? A gente sempre tenta fazer o melhor. E se a gente errou, foi tentando fazer o melhor. Com certeza. Né? Então, a gente pode pegar mais leve com a gente, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que eu posso melhorar, mas não com aquela culpa, tipo assim, nossa, eu fui fiz uma péssima escolha, não sei o quê, não. Tipo, né, vida que segue, né? E com a Marina, eu voltei a trabalhar antes. A Marina tava com 15 dias, eu tava no estúdio. Eu lembro. Quando a gente fez aquele trabalho. 3 ou 4 meses que a gente fez esse trabalho. Foi agosto, né? Foi julho. Foi julho porque foi agosto dourado. Isso, ia pro ar em agosto. Nossa, a Marina tava com 4 meses. A Lia tinha nascido em maio. Não, 3 meses. 3 meses elas tinham.
Muito novinhas. Muito novinhas. Mas eu, com 15 dias, estava no estúdio. Então, a gente… lógico, né, gente? Cada uma tem a sua experiência. Mas esses dias, uma amiga minha me proibiu de falar que o segundo filho é mais fácil. Ela falou, amiga, você não pode falar isso. Por quê? Porque o segundo filho dela tá assim, dando trabalhos que o primeiro não teve. Então, ele tá com refluxo, só chora, não dorme direito. Então, assim, pra ela tá sendo muito mais desafiador. Mas, claro, o bebê tá com 5 meses. Então, é aquele furacão do início, sabe? Mas vai melhorar. Se você é mãe, tá com o segundo filho, dando muito trabalho, também calma que vai passar. Prometo. Passa. Então, eu acho que eu também, né, faz toda a diferença a gente tá mais segura também. Porque é mentira essa história que fala, ai, filho do mesmo pai e da mesma mãe. A gente já não é mais o mesmo pai e a mesma mãe de quando o primeiro era o bebê. Não, por isso que eu acho também que isso colabora pro segundo filho ter uma mãe melhor. Sim. Porque a gente já se conheceu melhor, a gente passou por um processo ali durante o primeiro filho. A gente sabe que dá tudo certo, que passa. Exatamente, a gente já sabe. Por mais que a gente vai passar desafios, porque cada filho é um filho. Mas a gente já sabe, assim, já sabe os nossos limites ali, já sabe onde a gente errou, que a gente pode melhorar, que a gente não quer errar de novo com aquele filho. Sem dúvidas. Então, assim, eu não pensava em ter outro filho, né? Até ali ia completar 1 ano e meio. E aí, Deus começou a colocar no meu coração de novo esse desejo de ser mãe, mas no meu marido não estava. E aí, isso que você compartilhou foi, assim, fez muito sentido pra mim. Porque agora, depois de vários meses falando… Eu até ficava brava, assim, meu marido não quer ter outro filho. Ele comigo. E agora, ele já começou assim, sabe? Porque eu tinha DIU. Eu tirei o DIU. Eu falei, eu tirei o DIU, tá? Tipo assim, bem assim, sabe? E aí, eu tava, né, enfim, faço a tabelinha e tudo, me controlo. Ai, gente, corta para o bebê da tabelinha, amigas. Não, mas aí o que acontece? Nesse último mês, eu achei que eu tava, porque deu uma atrasada, né? E ele ficou assim… Feliz. Meio que feliz. Então, assim, agora ele já meio que já acostuma com a ideia. Mas você sabe que o Marcinho não queria o segundo. Embora a gente sempre falou antes de casar e tal, né? Que esse é um papo que você tem que ter antes de casar. Exatamente. Né? E aí ele falava, não, mas só que o Bento tá bom, não sei o quê, porque eu queria ter perto. Aí chegou, eu falava, 2 anos tá ótimo de diferença. Nunca quis demorar muito. E aí, eu e minha irmã somos 2 anos e 3 meses de diferença. Eu achava ótima essa data. Só que, como eu falei, eu amamentei o Bento até 1 ano e 4. Já tinha que engravidar. Eu socorro. Deus. Agora que eu tô voltando a ter a minha vida em casal, né? Tipo, começar a viajar, passar o fim de semana, um vale fim de semana, né? Sem o filho e tal, não sei o quê. A gente não teve coragem. Só que aquela vontade apareceu de novo e tal, não sei o quê. Aí o Ben fez 2. Aí quando ele fez 3, eu falei, gente, vai ficar muito longe. Aí falava com meu marido, ele, não, Tom, o filho tá ótimo, não quero dividir o bordo do Bento com ninguém. Aí que eu comecei a levar em oração de novo. Eu falei, olha, deu o seguinte, o negócio. Se for pra eu ter um filho só, que o Senhor coloque paz no meu coração. Se for pra ter 2, que o Senhor coloque essa vontade no meu marido. Amém. E aí, porque, né, um casal tem que estar alinhado com isso. E aí, passou 1 mês, assim, eu fui ter essa conversa de novo com ele. Gente, é que a gente acredita em Deus, que o Espírito Santo convence, né? Se eu não acreditasse nisso, eu ia falar assim, gente, bebeu? Tomou alguma coisa? Porque assim, não parecia a mesma pessoa. Tipo, ele falou assim, ai, amor, vamos ter, sim. A maior paz do mundo. Tanto que agora, quando a gente fala de filhos, o Leandro sempre falava assim, não, porque a gente já tem a Lia e tal. Ou quando alguém perguntava, não, porque o nosso futuro é a Lia. Ele sempre só mencionava um. Agora ele fala de filhos. Então, assim, ele tá aberto a pelo menos mais um. Sim. Mas estamos aí, né? E agora, como eu tô assim, não posso dizer que eu estou tentante. Mas tá deixando na mão de Deus. Exatamente. Só que, igual você falou, aquela coisinha assim, ó. Quando chega naquela época, já quero comprar teste. E aí, será que foi? Será que deu?
E começa a viver essa emoção, assim, novamente, sabe? Mas o segundo, né, a gente voltando a falar como é mais fácil, eu falo que até os desafios a gente aprende a viver mais, a curtir mais. Então, tipo assim, por exemplo, amamentar de madrugada, né? O Bento, eu falava, nossa, que sono. Ai, gente, que sono, não sei o que, aquela, né? Ai, vai, mama logo, que eu quero voltar a dormir, né? Não sei o que, nananã. Com a Marina, eu sabia que essa fase ia passar. E que eu sabia que é uma fase que passa muito rápido. Porque quando a gente tá no meio, a gente fala assim, Senhor, espero que passe logo, isso não vai acabar nunca. E depois que a gente vê que passa, a gente fala, meu Deus, passou muito rápido, queria ter aproveitado mais. Mas você sabe que eu amamentei ali até 1 ano e 3. Hoje, quando eu vejo as minhas fotos de dando mama pra ela, eu sinto falta, eu falo, por que eu não amamentei um pouquinho mais? Eu fico com esse sentimento. Então, eu falo, né, assim, é coisa, não sei como que vai ser, mas eu falo aqui no segundo, eu acho que eu vou dar um pouquinho mais, porque eu sei que vai passar e eu vou sentir falta dessa fase. E aí, então, tipo, eu falava com ela, eu amamentava lá de madrugada e eu ficava olhando assim pra ela, tipo, sabe, zelando, assim, agradecendo, tipo, com sono, óbvio, né? Querendo estar dormindo, mas você aprende a curtir mais esses pequenos prazeres e aproveitar esses pequenos momentos, né? Porque nem sempre são prazeres. Mas esses pequenos momentos mesmo de conexão, deles aprendendo a falar, deles começando a aprender a comer. Parece que você curte mais, sabe? Parece não, eu acho que é mais leve mesmo. A experiência te traz essa leveza, sabe? Então, eu recomendo ter o segundo filho. E como que foi pro Bento, assim? Você já falava pra ele, né? Que você queria ter outro filho, assim, né? De dar uma irmãzinha ou um irmãozinho pra ele? Ou ele pediu? Porque tem criança que pede. Ele pediu. Ele falava, ele começou a pedir. E aí, toda vez que ele pediu, eu falava, filho, vamos orar pro Papai do Céu? E aí, a gente orava, tanto que até tem um vídeo no meu, depois eu posso até compartilhar nos stories. Tem um vídeo que quando a gente foi contar pra ele, eu falei, filho, você lembra o pedido que você fez pro Papai do Céu? Aí ele, qual, mamãe? Daí ele falou assim, de ter mais um bebê. Aí ele falou assim, então, daí eu falei, então, o Papai do Céu atendeu seu pedido. Tem um bebê na barriga da mamãe. Aí ele olhava assim, né? Ele tinha 3 anos, né? E aí foi muito especial, assim, sabe? Então, tipo, aí eu fui explicando que esse bebê ia crescer, a barriga da mamãe ia crescer e tal. Aí, beleza, né? Durante, assim, tipo, até o final, tá tudo bem. Aí, deixava ele participar, né? Então, vamos ver as roupinhas, tal. O quartinho, vamos preparar. O Bento vai ganhar uma cama maior, não sei o que e tal. Fazia ele participar, assim, de algumas coisas, né? Só que aí, ao mesmo tempo, quando foi chegando no final, eu comecei a ficar desesperada. Tipo, ai, meu Deus, coitado do menino, não vai mais ser único, não sei o quê, o que eu vou fazer? Aquele medo, sabe, de como vai ser, né? Porque é um mundo novo pra todo mundo, é uma família nova que vai, né, se formar. Corri pra psicóloga, fui numa psicóloga infantil. E eu falei, ai, Ju, como eu posso, né? O que eu posso fazer pra ele entender mais? Pra não ser um trauma. Até parece que ter irmão é um trauma, né? Mas assim, eu sempre gosto de trazer segurança, assim, sabe? Tipo, acho super importante esse ambiente seguro mesmo. E o que eu posso fazer, o que eu puder fazer pra tornar aquilo menos difícil, né? Pra eu ter mais informações pra errar menos. Porque errar a gente vai, né, gente? Então, assim, o que eu posso fazer, o que eu puder fazer pra errar menos, eu vou me munir de informação e de coisas que eu posso ajudar, né? E aí, ela me explicou várias coisas e tal. Comprei um livrinho, né? Vou ganhar um bebê e tal. Vou ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha, nananã. E aí, fui conversando com ele. Mas aquele final de gestação, se tem alguém aí, eu sei o que você tá passando, né? Com o segundo, a gente chora. A gente quer curtir o máximo. Eu lembro até de um post que eu fiz, que o Bento tava no meu colo, assim, eu com o barrigão. Ele deitado no meu colo, assim. Ai, gente, eu chorava esse dia. Eu falava, ai, meu
vai ser, sabe? Aquela insegurança. E tentar fazer ele participar, mostrava fotos, né? Daí nasceu. Aí, beleza. Gente, o dia que nasceu, eu lembro o olharzinho, assim, dele. Eu até me emociono, assim, né? A alegria, a hora que ele viu aquele bebê, tipo, a hora que ele viu a Marina, assim, é muito emocionante. É um amor que vai sendo construído, sabe, gente? É uma relação… É muito lindo, assim, de ver. Isso, meu Deus, preenche mesmo o nosso coração. E aí mostrar pra ele, né? Ó, a mamãe aqui quando você tinha a idade dela, a mamãe te amamentando, a mamãe trocando sua fralda, a mamãe precisa dar mais atenção pra ela, que eu também dava essa atenção pra você, porque é bebezinho, depende mais da mamãe. Então, tipo, sempre expliquei muito, mostrava, né, com as fotos. Mas hoje, que nem a Marina tá com 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e eu percebo que é até um desafio que eu tô passando agora, né? Quando a Marina nasceu, a gente se dividiu. O Marcinho é super participativo, né? Ele tem esse horário mais flexível também, então que possibilita ele também estar mais em casa, participar mais do nosso dia a dia. E aí foi muito tipo assim, a gente dividiu as tarefas, tipo, eu, né, por ter que amamentar e tal, eu ficava mais com as coisas da Marina, tipo a Marina, e ele ficava com o Bento. Assim, a gente se dividia mais ou menos nisso. E aí, isso… Então, por exemplo, de manhã, ela faz a soneca de manhã antes de ir pra escola. Então, ela ainda demanda mais a minha atenção. Mas você acha que ela é mais apegada com ele e o Bento com você? Tem essa coisa do complexo de Édipo, não? Ainda não. Tipo assim, eles são um grude no pai. A hora que o pai chega do trabalho, tipo, papai. Nossa, ali é um grude no Leandro. Eu falo assim, eu quero um menino pra gente poder equilibrar esse negócio. Assim, quando eu tô em casa, é mamãe, né? Mamãe. Mas quando o papai chega, é o papai. E até nisso que eu ia chegar, né? Assim, o Bento, eu sinto que, tipo assim, hoje, ele tá sentindo falta da minha atenção, porque ela ainda demanda mais da minha atenção. Então, tipo assim, ela almoça um pouco mais cedo pra tirar essa soneca antes da escola, né? Eles vão na escola no mesmo horário, só que ela tira essa soneca antes. Então, eu faço ela dormir. Tipo, então a mamãe, nossa, a mamãe tá lá com a Marina, sabe? E ele nessa de querer a minha atenção e não saber como falar, querer chamar a minha atenção, ele faz coisas, tipo assim, ele tá me rejeitando. Então, eu tô sentindo, tipo, essa rejeição, sabe? Esse enfrentamento. Então, eu falo, filho, agora a mamãe vai dormir, ela precisa dormir. Você faz silêncio, por favor? Não bate a bola, não sei o quê. Aí ele começa a gritar, aí ele começa a querer bater bola, aí ele começa a correr, sabe? Tipo, pra chamar a atenção. Ai, gente, tá difícil essa fase. Aí me perguntaram esses dias, uma amiga ontem me perguntou, né? Ela tem uma filha da idade da Marina. Ai, mas tá passando pelo Terrible 2? Aí eu falei assim, ai, amiga, o Bento tá uma fase tão desafiadora pra mim, que assim, nem tô vendo a Marina passar. Se ela tá, eu nem sei. Porque aí, assim… eu já entendi isso e, tipo, entendi o que tá acontecendo. Entendi que pode ser por isso que a gente, no automático, para facilitar a nossa dinâmica, a gente acabou fazendo isso. Então, hoje, eu tô procurando ter momentos com ele mais intencionais. Que é difícil mesmo no dia a dia, a gente assim… Ai, Marília, nossa, mas eu preciso cuidar da casa, preciso fazer o almoço, preciso trabalhar. Você quer que eu tire um momento intencional pra cada filho? Sim. A gente tem que ser, tipo, nem que seja de verdade, gente, 15 minutos. Às vezes, na vida de uma criança, tipo assim… eu falo que a gente precisa encher o tanquinho do amor deles, sabe? Ai, você precisa trabalhar, mas antes fala. Já faz esse combinado. Filho, ó, a mamãe precisa trabalhar. Ou preciso fazer um almoço, ou preciso cuidar da casa, ou preciso, sei lá, seja o que for. Eu vou brincar com você… Eu vou colocar no despertador, tipo, 15 minutos. A hora que o despertador tocar, a mamãe vai precisar ir fazer essas coisas. Faz primeiro a brincadeira.
enche primeiro o tanquinho, porque depois ele vai ficar com o tanquinho cheio, aí ele vai brincar sozinho, aí ele vai ficar mais calmo, né? Menos ansioso. Então, assim, hoje, o meu desafio tá sendo esse. Tipo, tentar equilibrar... Nem vou falar essa palavra, porque eu acho que equilibrar, na verdade, é a gente fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não existe isso, tipo, equilibrar tudo. O trabalho com maternidade, com esposa, com, tipo assim, impossível equilibrar ficar tudo igual. É igual. E não tem como, né? Tem Então, hora que você tem que deixar uma coisa cair pra você conseguir sustentar eu outra. acho que esse, pra mim, é o equilíbrio. Você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? E pedir pra Deus essa sensibilidade, essa sabedoria de discernir, peraí. Esse momento eu preciso dar atenção mais aqui em casa. Esse momento eu preciso focar um pouquinho mais no meu trabalho. Tipo, então, que, né, não é fácil. Mas ninguém falou que seria. E tem também a questão do marido também, né? Com certeza. Que a gente não pode, né? Esposas não deixem de lado o esposo, né? Porque, assim, a gente cai nessa tentação de querer focar totalmente ali. A criança realmente depende totalmente, 100% da gente. Mas, antes da criança vir, a gente tinha né, o nosso relacionamento. Com certeza. Então, a gente precisa nutrir também o potinho do nosso relacionamento com o casal, né? Então, assim, sempre que possível, isso eu falo, né? Eu já falei em alguns episódios aqui. Eu sempre, desde, acho que a Lia tinha 3 meses, assim, a gente tem o nosso tempo, sabe? Nem que seja uma vez no mês. Sim. Mas a gente tem pra gente nem que seja um café no meio da tarde, né? Um café... A gente sempre gostou de café da manhã, sabe? Então, assim, vamos numa padaria diferente, sabe? Gostoso. Vai pra casa da vovó, fica com e é saudável pras avós, é saudável pras crianças. Eu vejo que a Lia tem, assim, uma independência, sabe? É claro que cada família determina seus limites, mas assim, eu vejo que tem mães falando, jamais que eu vou deixar meu filho dormir na casa da avó tão cedo. Nossa, gente, a Lia desde 1 ano dorme. Não, eu falo assim, o ruim de começar é que você quer sempre. Não é um caminho sem volta. Então é muito bom você falar assim, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo sem, né? Exatamente. Não, e eu vejo que é muito saudável pra eles. A Lia, ela acha a coisa mais legal, sabe? Quando eu monto a mochilinha dela e a gente chega na porta da casa da minha mãe, ela... Tchau, mamãe. Se eu ameaçar que eu vou levar ela embora... Ela já fica, não, tipo, porque ela gosta. Ali ela tem as aventuras delas, a rotina muda um pouquinho. É claro que eu sempre falo pra minha mãe, tenta manter o máximo possível. Mas o avó, né, Mas gente? muito bom. E assim, uma coisa que eu penso também, eu não tive minhas avós. Eu não sei como que é ter uma avó. Eu não sei como que é ter amor de vó. Então, a minha filha tem os 2 avós e as 2 avós. Então, que curte privilégio. mesmo. É um privilégio isso. É. Então, assim, meu marido fala, não, que bom, né? Que a Lia tem todos os avós ali pra dar todo o amor e atenção que a gente não teve. Porque ele também não teve os avós, né? Então... Eu tive uma avó muito presente, muito. A outra avó, ela teve, tipo... Minha avó, por parte de pai, teve 7 filhos. Então, a casa sempre foi muito cheia de netos, cheia de comida. Ela cozinha muito bem. Cheia de doce, bolo. Era uma farra, assim. E a minha outra avó, né, mãe da minha mãe, ela sempre foi muito... Como a minha mãe separou nova, né? Minha mãe tinha 32, acho, quando ela se separou. A minha idade. Tenho 33. E a minha avó foi muito... A mãe dela, né, foi muito presente na nossa vida. Então, tudo era com a minha avó. Tudo. Então, eu sempre quis que a minha mãe fosse tão presente quanto a minha avó foi na nossa vida. Porque eu sei esse amor, esse cuidado, essa relação, quão maravilhosa é, né? Então, eu sempre fiz questão disso. E a minha mãe é uma super avó. Nossa, ela ama, ela mima. Hoje ela fala que ela entende muito mais a minha avó, porque ela ficava brava com a minha avó. Minha avó ia lá, comprava uma coisa pra gente. Ela dava um negócio pra gente comer. Ela ficava brava, sabe? E hoje ela entende que é delicioso ser avó, né? E então, mas mesmo assim, tem coisas que eu aprendi também com os 2 em relação à avó. Já que a gente tá falando pra mães de segundo filho, né? Ou quem quer, pretende. Com o Bento, eu seguia aquela rotina. E, tipo, se ele chegava dormindo na minha mãe, eu ia lá por trás. Entrava no quarto e punha o menino pra dormir. Desculpa, gente. Me empolguei. Põe o menino escondido, tipo, assim, ai, tá dormindo.
sei o quê. Gente, depois que a gente passou por uma pandemia, que a gente viu tanta gente perdendo pessoas queridas, tantos avós querendo ver o neto e não podia, porque a gente não sabia como ia ser, a gente queria privar de, né, ai, não, será que vai pegar o vírus, não vai, não sei o quê. Gente, a Marina chegava na casa da minha mãe, se ela estivesse dormindo, eu entregava ela no colo da minha mãe, falava, curte, fica. Eu lembro bem, então a minha avó tinha mania, vó tem mania, né? De beijar a mãozinha, né? Do bebê. Minha avó amava beijar a mãozinha do Bento. Ela chegava assim, oi, bonitinho, aquela mãozinha assim. Aí eu pegava, lavava a mão dele. Não na frente dela, né? Mas eu falava, vovó, não beija a mãozinha, porque ele vai pôr na boca, não sei o quê. Eu falava com um jeitinho, mas eu ficava brava, assim, sabe? Eu falava, vou ter que lavar a mão. Gente, com a Marina... Falava, se a minha avó quiser lamber a mão dela, se ela quiser beijar a boca dela, beija. Beija, bom. Aproveita, sabe? Tipo, meu Deus, dorme junto, tipo, fica... Gente, é precioso, assim, sabe? Não é uma... Se ali acordar ali, não seguir a rotina na casa da avó, não vai estragar a vida do bebê. Então, assim... Curtam, deixem as avós, bisavó, quem, né? Lógico, não vai fazer isso com uma estranha, né? Mas assim, vó é família, sabe? Família, aproveitem o máximo que puderem. Não precisa seguir rotina na casa da avó, né? Quando alguém, tipo, que você ama muito, né? Curta esse momento, porque esses primeiros anos, né? Esses primeiros meses, enfim, eles passam voando e não voltam mais, né? Não volta. Não volta, então a gente tem que curtir. Não faz assim... Faz dentro do assunto, né? Mas você fala muito de Deus, assim, né? Você, no Instagram também, você compartilha bastante da sua fé. Qual que é a relação disso, assim... Hoje, pra você, na verdade, o que é a sua fé, assim, eu acho muito lindo a forma como você expõe, como você compartilha, né, sobre isso. E como que é o seu relacionamento com Deus, assim, o que significa a sua fé pra você e como que é essa relação com a sua maternidade? Eu, desde pequenininha, fui batizada na igreja católica, cresci, assim, né, fiz catecismo, primeira comunhão, tudo tal. Mas eu achava que eu conhecia Deus. Mas era um Deus longe, sabe? Tipo, distante, assim. E, né, ai, Deus castiga. Ai, papai no céu não vai ficar feliz. E vai castigar se não fizer isso, não sei o quê. Então, era assim, eu mais pedia do que agradecia. Eu mais fazia pedidos do que agradecia, sabe? Porque eu achava que ele tinha era esse distante, assim, sabe? Tipo assim, que tava lá no céu. Tipo, e era isso que eu entendia. Quando eu conheci o Marcinho, né, meu marido, eu conheci a igreja evangélica e eu comecei a entender mais a linguagem, né, de como o pastor falava. Ficou mais simples a Bíblia para mim. Então, eu entendi melhor, né, me senti mais à vontade, comecei a entender de fato, indo nos cultos com ele. E aí, depois... Eu, né, um pouquinho antes de voltar a namorar meu marido, quando eu morava no Rio ainda, fui com uma amiga, tipo assim, eu ia na igreja, assim, esporadicamente, fui a convite de uma amiga, tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a querer ir, tipo, sentir a vontade de ir sozinha. Ah, amiga, hoje eu não vou. Ah, tá bom, mas eu vou. Comecei a sentir essa vontade de ir sozinha, por mim mesma, não por alguém, né? E aí, depois, eu me casei. A gente começou a frequentar mesmo uma igreja aqui em Limeira, a ser, tipo, a gente, né, nos tornamos membros da igreja, a gente começou a se envolver mais mesmo, a gente tinha fazia um projeto com moradores de rua e tal, e foi aí que eu tive um encontro mesmo com Deus, que eu realmente fui impactada mesmo com o amor dele, sabe? Eu fui participar de um acampamento, assim, digamos, era uma imersão, tipo, chamava Escola do Sobrenatural, que a gente ficou 20 dias num sítio, só ouvindo, estudando Bíblia, aprendendo mesmo sobre Jesus. E eu realmente fui muito impactada. E a gente até tava falando isso antes, né? A partir do momento, gente, que a gente é impactada
conectada, a gente sente esse amor, a gente sente que é real e não é mais lá em cima, que ele tá dentro de nós, que ele tá próximo, né? Que ele é nosso pai mesmo, que tipo assim, começa a entender que ele deu o filho dele por amor a nós. Isso eu já achava que eu entendia antes de ser mãe. De ouvir falar, né? Depois que eu fui mãe, você fala assim, cara, você pensa Eu não em pegar daria meu seu filho. Jamais, eu não daria. Pra um monte de gente que só faz coisa errada, que não quer saber de nada. Assim, nada. não tem como a gente ficar sem fazer nada, né? Com esse amor e a gente não querer que as outras pessoas sintam. A gente quer mais que todo mundo sinta, que todo mundo tenha essa conexão. Porque esse acesso é livre, Sim. né? Então, assim, hoje, né? Desde que eu fui impactada por esse amor, eu tento viver o meu dia a dia. Eu falo que eu não tenho, né, uma religião, que eu tenho um lifestyle, que é um estilo de vida, né? Tipo assim, de tentar ser mais semelhante a Deus, né? Das minhas atitudes serem mais semelhantes a dele, né? E aí, mostrar para as crianças também o quanto nós somos falhos, o quanto não somos perfeitos, né? Ter essa humildade de pedir perdão. Então, tudo. Eu tento linkar no dia a dia das crianças qualquer tipo de atitude, relacionar com a Bíblia. Sim. Relacionar com Jesus, né? Trazer para eles, mostrar para eles. Seja nos passarinhos cantando, seja nas folhas caindo, seja pedindo algo para algum amiguinho, tipo, né? Eu até contei esses dias que a Marina levou uma mordidinha na escola de um amiguinho. E aí, à noite, eu falei, vamos orar pelo nosso amiguinho, né? Pelo amiguinho, mamá. Aí o Bento já... irmão mais velho, protetor. Não, mamãe. Eu falei, filho, por quê? Ele é muito chato. Aí eu falei, filho, mas o que Jesus nos ensina, né? Perdoar, vamos amar ao próximo. Então, tipo assim, nas coisinhas simples do nosso dia a dia, sabe? E pedir perdão também. Hoje a mamãe, eu quero pedir perdão. A gente sempre ora à noite, né? E aí, eu falo, mamãe quer pedir perdão, que hoje eu gritei, não é legal gritar, eu não tive paciência, eu não tive mansidão, então eu quero pedir perdão pra Deus, pra Ele me dar mais paciência. Então, trazer esses valores mesmo no nosso dia a dia, sabe? Tipo, não tem segredo, né? Trazer pro simples mesmo. Porque elas aprendem pelo exemplo, né? Então, assim, o fato de você viver isso... Elas estão te observando, parece que não, gente, Sim, mas criança observa tudo, cada detalhe do que a gente faz. E elas vão replicar aquilo. Então, assim, quanto mais cedo mesmo a gente... Quanto mais cedo não, na verdade, a gente vivendo isso, Sim. né? Isso vai ser um testemunho para elas no dia a dia. Sim. E elas vão saber, nossa, minha mãe faz isso, eu também quero, sabe? Então, eu... tenho muito isso, eu falo alto, sabe? E eu me estresso. E parece que elas não entendem nada. Mas quando eu vou lá e falo, perdoa, mamãe, sabe? O jeito que ela absorve aquilo, eu falo, cara, ela entendeu que eu tô pedindo perdão, que eu tô, né, que eu não foi legal aquilo que eu fiz. Eu acho que ainda tem, né? Tipo assim, pessoas que não querem mostrar falhas pros filhos. Então, tipo assim... fingir uma perfeição... Fingir não. Querer passar uma perfeição que, tipo assim, ao mesmo do que falar assim, tá tudo bem. Aí ela tem aquela memória, né, na cabeça, tipo assim, minha mãe tava triste. Ela dizia no olhar dela, no corpo dela. O corpo dela falava, o olhar dela falava, as atitudes dela falavam. Mas ela falou que tá tudo bem. Então, um momento que essa criança cresce... né? Ou então que ela tem um momento de tristeza, ela vai lembrar daquela memória. Minha mãe falou que estar assim é estar tudo bem. Eu estou tudo bem.
e vai, né, absorvendo aquilo, não vai resolvendo. Então, eu acho que é de extrema importância a gente ser transparente, a gente mostrar, né, essa vulnerabilidade, que a gente fica triste sim, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente também faz birra. Sim. Às vezes pior que eles, hein? É verdade. Não, e assim, igual você falou, mostrar que a gente é falho, porque perfeito é só ele mesmo, Só. né? Só. Então, mostrar que apesar das nossas falhas, a gente encontra nele, né, esse amor que supre todas as coisas, né? Então, assim, eu tenho agora feito devocional com a Lia, sabe? A gente tá numa fase muito gostosa, assim. E aí, quando eu faço oração, ela fala amém, sabe? Então, é muito gostoso. E assim, é um desafio, né? Porque acredito que não é somente criar, a gente vai discipular a criança, né? Então, assim, as coisas que elas aprendem agora nessa primeira infância é o que vai servir de base para a vida. Sim. Na parte emocional. Sem dúvida. E na parte espiritual também. Sim. Né? E agora, a fase com o Bento, que eu tô, né, com o Bento, a gente acha, né, tipo, eu não acho, né, você também não acha, mas assim, a gente sabe que desde pequenininho eles vão aprendendo, são sementinhas que a gente vai plantando, que a gente vai colhendo ao longo da vida. Então, ele já tá numa idade que ele entende e que ele conta as histórias. Então, esses dias ele foi pra Piracicaba com a minha mãe, e aí ele foi contando uma história que ele aprendeu, tipo, domingo na classinha da igreja, sabe? E contando mesmo a história, minha mãe até chorou. Ela falou, ai, filha, que lindo! Então, a gente vai perguntando, ele vai contando. Então, ele já tem na cabecinha dele quais são, né, os personagens, quem é quem na Bíblia, da maneirinha dele, né, da maneira na linguagem deles. Então, a gente traz também pro dia a dia, mas você fez isso? Quem que faz isso, né, na Bíblia? Ele fala, então... são sementinhas plantadas, que a gente fala, às vezes a gente pensa, né? Ai, mas vou na igreja, não é lugar de criança. Gente. Vocês vê, né? A gente vê eles aprendendo as músicas, né? De ouvir. Então, o que a gente tem deixado, né? O que a gente tem colocado no ouvido das crianças, né? Quanto a gente tem colocado do que a gente quer. Porque assim, eu também sou contra... Eu acho que não resolve nada a gente colocar numa bolha a criança. Não. Então, eles vão ter contatos com coisas que a gente não acredita, com coisas que a gente não concorda. Mas qual vai ser a atitude deles? Exatamente. Né? Então, de eles mesmos fazerem suas próprias escolhas. Exatamente. Eles serem ensinados, serem instruídos a ponto de eles saberem que não, isso não é pra mim. Sim. Né? De eles terem essa escolha. Isso é incrível, assim. Então, é algo que a gente, pra buscar ensinar eles, né, da melhor maneira, a gente também acaba crescendo e aprendendo muito, né? Então, a maternidade tem disso também. A gente precisa viver para eles verem como exemplo, né? Não adianta nada a gente só falar e não viver. Por isso que eu falei que é um estilo de vida. A gente ter isso como estilo de vida, a gente vivenciar, né? Para que eles vivenciem e se espelhem, né? Tenham como exemplo. Com certeza. Má, tem muito assunto ainda a gente conversar, mas o nosso tempo tá acabando. Mas assim, vai ter uma parte 2, né? Com certeza. Nossa, tem muita coisa que a gente nem chegou. Queria saber também em relação a desafios de amamentação, como que foi o desfraude do Bento, que agora é a parte que eu vou entrar, né? Como que tá a Marina, desenvolvimento dela, enfim, tanta coisa que a gente não falou mais específica. Sim. Mas fica por uma parte 2. Adorei conhecer um pouco mais da sua história. Eu também adorei compartilhar aqui com vocês. A admiração ainda só aumentou mais. É recíproco. Obrigada, né, por ter essa forma tão leve de compartilhar não só a maternidade, mas o seu relacionamento com Deus, que eu tenho certeza que inspira muitas mulheres. E aproveitando a deixa, queria pedir para você realmente deixar mais uma, né, que já deixou tantas, mais uma mensagem pra gente encerrar mesmo o nosso bate-papo aqui e deixar uma brechinha aí pra uma parte 2. Tá bom. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa né, se fosse pra deixar uma coisa assim, pra gente pegar mais leve com nós mesmas, sabem? Pra gente não se cobrar tanto, né? Deus, ele nos capacita
a sermos mães, a sermos esposas, profissionais, mulheres. Então, e ele não erra. Então, se ele colocou esses filhos, né, na nossa mão, confiou esses filhos pra gente, né, esse casamento, essa profissão, enfim, ele vai nos capacitar. Então, peça ajuda, principalmente do nosso Criador, né? Que tudo fica menos difícil, mais leve. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Pela sua participação. E lembrando vocês, né, de se inscreverem aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixe seu comentário aqui no vídeo da Marília. Se quiser mandar pergunta, pode mandar. Siga o Instagram dela, o JV vai deixar aqui pra vocês também. A Marília, acho difícil alguém não conhecer, né? A maioria aqui, vocês pediram a presença dela aqui. Então, compartilhe esse vídeo também com uma amiga que precisa ouvir aquilo que a gente conversou aqui. Dá uma maratonada aí no nosso canal, tem bastante conteúdo aí pra vocês. Siga o nosso Instagram também, não sei se eu já falei isso, mas siga o nosso Instagram, tem bastante recortes também por lá. Aguardem novidades aqui no nosso canal do YouTube, a gente tá preparando bastante coisa bacana. E Marília quer dar um Até a próxima, até a próxima, gente, porque eu vou voltar, hein? Continua me pedindo. Infelizmente a Nani não pôde continuar aqui com a gente, vocês viram aí o que aconteceu, mas aqui é maternidade real, né? Então, assim, a prioridade era as bebês, ela foi lá socorrer. Mas beijo, Nani, pra você. Você fez falta aqui na nossa conversa. Mas até o próximo vídeo, então não percam aqui a maternidade sem mimimi. Beijo.